Eu quero, nesse instante, compartilhar a palavra de Deus com vocês. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, e a palavra dele é viva. E é muito maravilhoso porque nós podemos ler, mas quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos fazê-lo separado da revelação do Espírito Santo, porque ela vem para nós, para que nós possamos abrir os nossos olhos e crer naquilo que está escrito. Por isso que a palavra de Deus ela é tão importante. E nós temos visto que esta palavra, ela tem atravessado séculos. O inimigo tem tentado de todas as maneiras arrancá-la das mãos das pessoas. Mas se ele tenta fazer isso com tanta força, com tanta ira, é porque existe alguma coisa aqui muito importante para nós, que Deus reservou para nós. E nós sabemos que o Espírito vivo que habita em cada um de nós é aquele que testifica das verdades. Ele age segundo a verdade que está escrita nesse livro sagrado. Então nós temos que mergulhar nessas palavras. E nós temos que entender que a Bíblia transcende tempo, ela transcende gerações. Ela é a palavra de Deus. Não importa se é passado, presente ou futuro, a palavra de Deus é eterna. Ela é viva. Ela é poderosa em qualquer lugar. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar toda a nossa vida, porque Ele é poderoso. Porém, nós temos que olhar e descobrir algumas coisas que o Espírito de Deus está nos falando, através da palavra, que são importantes nós darmos ouvidos e recebermos a bênção de Deus. No capítulo 1 de Romanos, versículos 18 e versículo 25, e nós vamos ser bem sucintos hoje à noite. Nós temos compartilhado isso em vários lugares. Eu já tenho compartilhado isso em algumas de nossas igrejas, tenho compartilhado isso muito com os nossos pastores, nós temos meditado muito nisso. Por que é tão importante isso aqui? Porque nós estamos buscando, irmãos, ser em Cristo tudo aquilo que Ele quer de nós. Nós temos visto que a palavra de Deus ela é poderosa para fazer tudo aquilo que Deus diz que ela pode fazer. Amém? Então, eu queria ler esses textos hoje à noite e nós vamos descobrir alguma coisa aqui. Eu quero compartilhar isso com você, para que nós possamos ver essa manifestação de glória de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E no versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quando o pastor Álamo esteve aqui, nós estávamos compartilhando a respeito da igreja na Etiópia. E naquelas partes do mundo onde a opressão, a perseguição é muito intensa, as manifestações de Deus são muito grandes. E conversando com ele estava compartilhando sobre o que Deus está fazendo ali na Etiópia, e através desse pastor, que é o pastor que cuida desta igreja ali na Etiópia. E ele tem uma cobertura espiritual na vida deste homem e também de toda a igreja. E esse moço, ele tem um relacionamento com Deus muito profundo. E a gente conversava sobre isso. Eu disse:
Álamo, me diz uma coisa, como que é possível este homem orar e Deus levantar 5 mortos? Como? E eu me lembro que ele estava compartilhando de um caso específico, onde a pessoa é trazida e colocada diante do púlpito, e ele pregando, e ele continua pregando. Depois que ele termina, ele olha para aquela pessoa ali, aquele morto, aquele homem ali, e os demais que entraram no templo, e aí então eles vêm e dizem, não é? Ele diz, o que é isso aqui? Por que vocês trouxeram ele para cá? E aí então é dito, alguém falou, alguém disse que esse Jesus que você prega, levanta os mortos. E então, estavam passando aqui, entramos aqui para Jesus levantar ele. É uma situação muito difícil. É uma situação onde você olharia, o que você faria? O que eu faria? Como é que você agiria? E naquele momento, aquele jovem, em paz no seu espírito, seu coração não estava... Ele simplesmente ora em espírito e pergunta, Pai, o que eu devo fazer? É aqui que eu vejo, querido, que está o segredo das coisas. É para esse nível de relacionamento com Deus que nós precisamos crescer. Pai, o que eu devo fazer? Não é falar o que vai acontecer. Não é dizer o que vai acontecer. Não é dizer, olha, a Bíblia diz que a gente pode fazer isso. Não. Já está pronto, já está preparado. E ali naquele momento ele simplesmente diz, o que eu devo fazer? E a voz do Senhor é imediata. Diz, ordene que ele levante. Então, esta palavra, ordene que ele levante, ela vem acompanhada de fé. E esta fé que vem nesta palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, ele simplesmente desce, chega de frente daquele homem que estava envolto em lençóis e ordena como Deus disse. Eu te ordeno, no nome de Jesus, levanta. E aquele homem levantou em frente de toda a igreja. Aleluia! Eu gostaria de... Meu Deus do céu! Eu falei, Álamo, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Como é lindo ver como Deus opera de forma tão poderosa assim. E não foi só esse, foram mais 4. Depois, agora, recentemente, estava ele nos Estados Unidos e um menino autista de 5 anos não falava. E vocês sabem que hoje muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com esses problemas. É um problema que está crescendo muito, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E aí ele pergunta, Deus, o que devo fazer? E Deus então o orienta e ele dá um pouco de óleo para o menino beber. E aquele óleo, o menino bebe, ele ora e aquele garoto começa a falar. Falando, hoje está na escola, é um dos primeiros alunos da classe. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós olhamos para a nossa vida e nós pensamos assim, por que essas coisas não acontecem comigo? Por que este poder não se manifesta em mim? E então, meus irmãos em Cristo, eu creio que aqui nós temos alguma coisa importante. Veja, não é a nossa força, não é o nosso poder, é o poder de Deus se manifestando através de nós. Por isso que Jesus Cristo, quando ele falava com os seus discípulos, ele disse, eu não faço nada que não ouça do meu Pai,
porque o Filho não tem poder em si mesmo, mas o seu poder vem do Pai. Por que que Jesus Cristo diz isso? Porque Ele queria que nós víssemos o relacionamento de um Filho de Deus com Deus. Porque se fosse apenas Ele que fizesse isso, quando Ele ascendeu aos céus, nós ficaríamos sem esta bênção de poder fazer as mesmas coisas que Ele fez. Então Ele disse, não, eu ouço do meu Pai e faço aquilo que meu Pai me ordena. Agora preste atenção, a Bíblia diz assim, todo aquele que crer será salvo. E a tantos quantos creram, a estes deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora, como filhos de Deus, o mesmo relacionamento de Deus com Jesus Cristo é o mesmo relacionamento de Deus conosco, porque Cristo está em nós. O mesmo relacionamento de Deus com Jesus Cristo quando estava na terra é o mesmo relacionamento de Deus com Jesus Cristo que habita em nós. E assim nós somos coparticipantes de uma verdade maravilhosa. Agora, aqui diz o seguinte, que nós precisamos viver uma vida de intimidade com Ele. Nós temos que nutrir isto. Por quê? Por causa da revelação que está contida aqui. Mas antes de nós irmos adiante, eu gostaria de ler para vocês Isaías 55, versículo 7. E o tema que eu coloquei para esse momento, para que fique registrado em nós, é esse pensamento: volte-se para Deus. Voltemo-nos para Deus. Ou seja, vamos tirar o nosso foco de todas as coisas aqui e vamos colocar nossos olhos ali. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo disse que no meio de grande tribulação, quando tiver muito angústia, vocês levantem os seus rostos para o céu, porque de lá virá o seu socorro, virá a sua redenção. Aleluia! Então nós temos que entender isto. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, deixe o perverso o seu caminho. Por que perverso? Daqui a pouco nós vamos entender. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Espera aí, deixe o caminho perverso. E o iníquo, o quê? Os seus pensamentos. Então parece-me que alguma coisa aqui precisa ser vista, precisa ser compreendida. Ou seja, pensamentos, o que ocupam nossos pensamentos? Que tipo de pensamentos nós temos entretido em nossas mentes? Que tipo de caminhos nós temos traçado para nossas próprias pisadas? Então a palavra do Senhor vem a Isaías e disse, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Aleluia! Não importa o que nós estamos fazendo, não importa que caminhos nós temos trilhado, não importa que pensamentos nós temos tido, a voz de Deus é essa: ei, deixe isso aí, deixe esse caminho perverso, deixe esses pensamentos iníquos, voltem-se para mim, venham para mim e eu perdoarei vocês. Então nós não temos que correr de Deus, nós temos que correr para Deus. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Amém? Se vai se gloriar, glorie-se nisto. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E ainda em Oséias capítulo 6, versículo 3. Todas estas palavras estão nos dizendo que nós temos que parar, nós temos que examinar, nós temos que nos voltar para Deus. Por isso hoje a palavra é esta: vamos voltar para Deus. Porque tem algo muito maravilhoso que Ele quer
que nós recebamos dele. Conheçamos, veja bem, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a sua alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nesta revelação bíblica, existe algo aqui que é preciso que nós reflitamos sobre isso, é preciso que nós entendamos isso e recebamos de Deus essa revelação tão maravilhosa. A ira de Deus. Essa palavra, ou essa expressão, é alguma coisa que indigna o Senhor. O Senhor se levanta e ele diz, isto não. Ou seja, é digno de punição, é digno de ser extinto. Então, é como se Deus, agora, de dentro dele sai essa indignação por aquilo que ele está vendo. E o que é isto? A palavra de Deus diz, a ira dele se revela do céu contra toda a impiedade e perversão. E aqui a primeira coisa que eu gostaria de mostrar a vocês é isto. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se completa, ela não se contradiz. Porque se o nosso Deus é grandioso em perdoar, quando Ele nos abre os olhos para entender alguma coisa, é porque Ele quer nos perdoar. Ele não quer. Se Deus quisesse nos punir, nos matar e jogar no inferno, nem Jesus Cristo viria aqui. Mas Ele veio porque nos amou. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos transformar de glória em glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, não é contra o homem. Então a primeira coisa que você e eu precisamos entender, a ira de Deus não é contra mim, não é contra você, não é contra os homens, não é contra a humanidade, porque está escrito aqui, e está bem claro e explícito, é contra a impiedade e a perversidade que atua nos homens. E agora, nós precisamos entender o que é impiedade. Essa palavra impiedade, ela é uma palavra que expressa falta de reverência a Deus. Vocês têm notado que a cada dia que o mundo está passando, mais se blasfema do nome de Deus? Vocês estão notando que ao passar do tempo e aproximando-se da volta de Jesus, mais as pessoas não querem saber de Deus? Vocês já viram que pessoas estão até mesmo se levantando, dizendo-se ser adoradores de Satanás? Impiedade. Então isso mexe no coração de Deus. Deus se levanta contra isso. E essa palavra, falta de reverência a Deus, maldade, então ela atua no homem. Essa palavra é a palavra azebeia, que é o contrário da palavra eusebeia. A palavra eusebeia significa reverenciar a Deus, estar em linha com Deus, ser como Deus, ser igual a Deus. É a palavra eusebeia. E a palavra azebeia é o oposto disso. Então a palavra aqui usada é a palavra que diz, foi a falta de reverência dos homens, foi a impiedade e a maldade que se instalou no coração dos homens, da humanidade, que fez com que Deus se indignasse. E aí a ira de Deus veio sobre todos os homens da terra, não porque Deus odeia o homem, não, senhores, a palavra nunca se contrariaria quando Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê sejam libertos da perversidade, da maldade que os levou e os arrastou da presença de Deus. Perversão. Essa palavra, ela vem da raiz azebes, que significa uma pessoa azebes é uma pessoa destituída de temor
reverente a Deus. Por isso, meus irmãos em Cristo, que nós temos que ter muito cuidado, porque a irreverência a Deus é algo muito sério. E nós precisamos ter cuidado como nós cultuamos. Quando nós chegamos na casa de Deus, aquilo que nós fazemos para não ferir a santidade de Deus. Então, quando essa consciência estiver tão forte dentro de nós, muitas coisas vão deixar de ser feitas, muitas coisas vão se sair da nossa vida, vão se desvanecer por causa do temor e a reverência ao Senhor. Então, a pessoa que é destituída de temor, ela é uma pessoa que condena as ações de Deus. E ficam falando blasfêmias, ficam falando coisas que não sabem, ficam como tolos, falando de algo que eles não entendem. Mas também Deus diz que a ira dele se levanta do céu contra toda a perversão dos homens. E o que seria essa perversão? A palavra utilizada aqui é a palavra adiquia, que significa injustiça de um juiz. Ou seja, a injustiça do coração e de vida. Uma profunda violação da lei e da justiça, atos de injustiça. Agora, eu quero que a gente venha para uma coisa mais prática. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre a questão da carne, que nós temos que entender que a carne é um inimigo, ela nos afasta, a carne ela luta, ela milita contra Deus, ela milita contra o Espírito na nossa vida. E então, quando nós estamos nos movendo na dimensão da carne, os nossos desejos vão começar a aflorar. Então é muito comum, hoje em dia, que as pessoas ingressem em certos tipos de atividades que desagradam a Deus. Por quê? Por causa disto, por causa da perversão. Então veja, esses desejos desenfreados, quantas famílias hoje estão sofrendo porque marido ou mulher, não sei, porque hoje ambos podem praticar isso, entram-se nas redes sociais, começam-se então a fazer e ter contatos com coisas que são indecentes, coisas que não agradam o coração de Deus. E nós, quando estamos vendo essas coisas acontecerem, nós simplesmente passamos desapercebidos. E as pessoas que estão na prática destas coisas não percebem uma verdade que está acontecendo, mas por não se aperceber desta verdade, isto fica se perpetuando na vida da pessoa. E a pessoa praticamente ela se engaja nisso e ela não pensa mais, ela acha que vai dar tudo certo, ela pensa que as coisas vão acontecer bem, mas não vão. Por quê? Porque alguma coisa está faltando na vida dele. E é por isso que nós temos que nos valer, irmãos, de cuidado. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas dizem assim: bom, se não me pegarem, está tudo bem. Então faz-se as coisas, se esconde, se eu não for pego, continuo. Por quê? Porque na consciência já se instalou ali uma defesa, já se instalou ali uma justificativa, já se instalou ali um cuidado de não ser pego. Você não tem cuidado de ofender a Deus, você não tem o cuidado de ofender a santidade de Deus. O nosso cuidado passa a ser em torno de que não me vejam, para que eu não seja exposto, para que eu não seja descoberto. Vocês estão entendendo? E então essa palavra aqui, perversão, uma profunda violação da lei e da justiça, ela parte do nosso coração. E nós vamos fazendo estas coisas sem nos aperceber de que o inimigo está no controle da nossa vida e a nossa vida se torna uma vida difícil, muito cheia de problemas. A nossa visão fica ofuscada. Por quê? Porque nós não vamos ver a glória de Deus, nós não podemos ver a existência daquilo. Então nós nos tornamos pessoas que vêm à igreja, saem da igreja, voltam para casa,
vão para os lugares, mas não veem aquela manifestação gloriosa, não veem aquele poder que nós lemos na Bíblia, não veem aquele poder que nós mencionamos e cantamos nos nossos corinhos. Nós não vemos, Heber, o rugir do leão. Por quê? Porque nós estamos cercados de alguma coisa. Há alguma coisa que Deus está expondo. E Deus está dizendo, a perversão e a iniquidade em vocês vai causar não somente a ira de Deus, mas nós precisamos entender por que causa ira em Deus. Então veja, essa palavra, ela vem de uma outra raiz que quer dizer, descreve alguém que viola ou violou a justiça, uma pessoa má, um caminho malvado, pecaminoso, de alguém que negocia fraudulentamente com outros. É uma pessoa fraudulenta, ela não é real. Será que todos nós não temos um pouco disso? Será que todos nós não temos alguma coisa que não se encaixa diretamente dentro da vontade de Deus? Será que todos nós não temos alguma coisa que nós pudéssemos, aliás, que nós não podemos mostrar? Essas duas coisas que Deus diz, cuja ira de Deus se levanta, elas têm, ok? Elas têm um resultado, elas levam uma consequência, e essa consequência está revelada aqui na palavra de Deus. Ela diz assim, a impiedade e perversão dos homens que detêm. Então, espera aí, esses pensamentos, esses sentimentos, esta ação, essas coisas, elas detêm o quê? O que você quer ver na vida? Não quer ver os dons do Espírito Santo? Nós não queremos ver o fruto do Espírito? Nós não queremos, talvez, como o pastor, pai, o que fazer? E aonde você estiver, Deus diz, faça isso, faça isso. Faça isso, e em obediência ao que Deus disser, faça isso, você faz, e a glória de Deus vem, e você vê o poder, você se torna uma testemunha viva de alguma coisa poderosíssima. Mas aqui, a Bíblia está dizendo que estas coisas têm o poder de deter, elas detêm. Agora, é muito importante que nós entendamos o que a palavra de Deus quer dizer com deter. Essa palavra detém é a palavra que expressa e significa que não deixa ir. Veja bem, Cristo está em mim, ok? Como um tesouro escondido, Ele está em mim. Agora, para Ele se manifestar aqui, Ele precisa passar por aqui. E é isso que Deus está mostrando. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou cheios de glória. Adão e Eva eram cheios da glória de Deus. Adão e Eva, eles caminhavam com Deus, irmãos. Então tudo era luz, tudo era transparente, tudo era lindo e maravilhoso. Até que o pecado entrou na vida deles. E aí então, veja bem, conter, impedir, impede o curso e o progresso. Nós temos que parar, porque tem muitos crentes hoje que estão doloridos, estão doentes, porque não conseguem progredir na vida. E aí, quando não conseguimos ter sucesso na vida, quando nós não conseguimos progredir na vida, ao invés de nós buscarmos o Senhor para revelar o que eu preciso fazer, nós começamos a procurar soluções. Nós procuramos perguntar por quê. Nós ficamos apontando para os outros, dizendo por que ele tem e por que eu não tenho.
Por que que acontece com ele e não acontece comigo? E nós vamos nos frustrando, nós vamos ficando mais tristes. E a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: escute, preste atenção. Isso aqui te detém, impede o curso ou o teu progresso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês, aqui hoje à noite, gostariam de alcançar a estatura plena de Cristo? Levante a mão. Todos nós queremos. Mas vocês estão entendendo o que é que acontece aqui? Alguma coisa detém. Então, nossa vida, aquelas coisas que quebram a palavra de Deus, que sabe, vão contra as leis do Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos dominados por alguma coisa que precisa ser cortado, precisa ser circuncidado, precisa ser tirado pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo para vocês, quantas vezes nós intertemos pensamentos de ódio, pensamentos de raiva, a pessoa fica na cabeça do outro. Eu nunca me esqueço, uma vez em Santo Antônio de Posse, faz muitos anos, faz tantos anos que eu não lembro quantos, e estava ali, e uma tarde eu fui na casa de uma irmã, e ela estava totalmente imóvel em cima de uma cama. E essa irmã estava ali com 3 travesseiros, um atrás das costas e 2 para ela sustentar. E ela disse: pastor, eu pedi para o senhor vir aqui porque eu estou muito mal. Eu tenho uma dor na minha coluna tão intensa que eu não consigo me mover. Fazem 2 dias que eu estou de cama sem poder me mover. Eu não posso, pastor. As dores são excruciantes. E ali eu sentei com ela, comecei a conversar com ela. E eu creio que o Espírito de Deus foi nos movendo para um lugar importante. E nós começamos a falar sobre perdão. Naquele momento que eu falei sobre o perdão e perdoar, ela olhou para mim e falou assim: bom que o senhor tocou nesse assunto. E ela disse: sabe, pastor, eu tenho uma mágoa muito grande do seu pai. Eu disse: do meu pai? Eu fui membro lá da igreja, muitos anos. E eu disse: e por que a senhora tem mágoa do meu pai? Ela disse: porque eu não consigo entender como um pastor pode entrar na maçonaria. Eu disse: mas meu pai nunca foi isso. Ela disse: como? O senhor está me dizendo que seu pai nunca entrou nisso? Não, meu pai nunca foi. Ela disse: eu tenho carregado esse negócio dentro de mim por todos esses anos. Pastor, eu fui para o Canadá e passei 4 anos ali no Canadá. E todas as vezes que eu pensava do seu pai, me dava enjoo, me dava nojo. Eu ficava doente. Eu disse: pois é. E continua. Meu pai nunca foi. Eu disse: a senhora estaria disposta hoje a perdoá-lo? Preste atenção. Eu queria que vocês olhassem essa experiência à luz do que está aqui, tá bem? Porque a gente sempre fala que perdão é importante, nós falamos que perdão é importante e que é preciso perdoar. E até mesmo nós reconhecemos que muitas pessoas são curadas quando perdoam. Mas por quê? Então, ela disse: sabe, pastor, eu quero orar, eu quero pedir perdão hoje a Deus, porque eu carreguei isso dentro do meu coração. Agora veja, ela sofrendo, meu pai, aquele jeitão dele, glória a Deus, aleluia, cantando, sorrindo, foi para o céu assim, e a mulher de cama. E quando ela sinceramente, chorando, disse: Deus me perdoe por ter pensado isso do teu servo. Deus me perdoe porque tenho carregado essa dor dentro de mim, essa mágoa dentro de mim. E hoje eu coloco nas tuas mãos. E naquele momento nós oramos a Deus. E aquela mulher, quando nós encerramos aquela conversa, ela foi me levar andando lá no carro. Por quê? Fui eu? Não, alguma coisa estava ali. A perversão
A iniquidade, o pensamento iníquo não é somente um pensamento, são pensamentos contrários à verdade. A palavra de Deus diz, você pense o melhor do outro. Só em pensar mal do outro é alguma coisa que vai estar impedindo alguma coisa. Deus não se agrada dessas coisas. Por quê? Porque elas têm poder sobre a nossa vida. Eu estou falando isso, irmãos, para vocês, para que a gente possa, de fato, nos desvencilhar dessas coisas, porque a Bíblia diz, não vos estribeis nos seus próprios entendimentos. Por isso que nós precisamos da revelação de Deus, que a palavra do Senhor está dizendo assim, que detém, não vai haver progresso, você não vai sair, você não pode ir, mas o Espírito está em você, a verdade está em você, ela está aí para alguma coisa, ela está aí para a glória de Deus na tua vida. Mas a Bíblia diz que isso detém. Uma certa ocasião uma pessoa falou, pastor, mas isso tem mais poder do que o Espírito Santo? Eu disse, nunca. Eu disse, então como é que detém? Eu disse, queridos, não é uma questão de se ter mais poder do que o Espírito Santo. É a revelação de Deus a nós, dizendo que estas coisas impedem, ou seja, detêm a manifestação dEle. Isso significa, Ele nos deu a água, Ele nos deu o sangue, vamos nos mergulhar nessa água, vamos ser lavados pela água, vamos ser purificados pelo sangue, para que alguma coisa apareça. É uma questão de aparecer, de se exibir através da nossa vida. Mas nossos sentimentos, muitas vezes de ódio, nossos sentimentos de engano, nossas percepções terríveis, as feridas, as marcas que trazemos nas nossas vidas, e podem estar impedindo alguma coisa muito poderosa, e que seria maravilhoso se nós pudéssemos ter a experiência de vivê-las. Ou seja, o que ela detém? Diga a verdade. Ou seja, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade. Eu sou a vida. Uau. Espera aí. Eu preciso dele. Sem ele nada posso fazer. Mas a verdade pode estar detida. Ela não está impedida, ela está detida. Ou seja, tem um ponto de referência para você. Isto aí não deixa vocês prosperarem. Porque para vocês prosperarem, para chegar no lugar que vocês querem e pedem a mim que chegue, é preciso que a manifestação da minha verdade esteja em vocês. E esta manifestação da verdade é que conduzirá vocês nos caminhos e nos pastos verdejantes que eu tenho para vocês. Pela injustiça. Agora, quando nós vemos isso, o que é que está sendo impedido? O que é que não se manifestará na minha vida, não se manifestará na vida das pessoas, se nós permanecemos entretidos nessas coisas, se nós permanecemos nas práticas dessas coisas? Por isso que a palavra de Deus diz, quando Deus lidava com o povo de Israel, diz, voltem-se para mim, ei, abandonem os seus maus caminhos. Mas a palavra de Deus é a mesma hoje. Voltem para mim, vamos abandonar os nossos maus caminhos, vamos voltar. Nós falamos esse texto toda hora. Se o meu povo, que se chama pelo, se fizer o quê? Se humilhar. Fizer mais o quê? Orar. Se converter. O que Deus vai fazer? O que Ele vai fazer? Eu ouvirei do céu. E eu me moverei, como? Manifestando a minha verdade em vocês. E é isso que Deus tem colocado, para que nós possamos, sabe meus irmãos, saber com quem nós estamos lutando. Eu não luto contra você, você não luta contra mim. Nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra principados e potestades dos ares, que atuam
em nossas vidas. Por isso que eu olho para vocês e digo hoje à noite, é muito importante nós podermos entender certas coisas, porque foi nos dado o poder da manifestação divina em nossas vidas. Aquele que nós perdoamos vai ser perdoado. Por quê? Porque o perdão de Deus já foi concedido, mas ele foi concedido e está aqui, para que nós liguemos na terra aquilo que já foi ligado nos céus. Mas se eu retenho isso por causa da perversão, eu retenho isso por causa do meu sentimento de raiva, eu retenho isso por causa do meu pensamento contra a pessoa, essa coisa fica ali, mas uma outra coisa não vai acontecer, a manifestação da verdade não vai ser vista em sua vida. Por quê? Porque você está em torno disso aqui, e o Espírito Santo quer tirar isso da nossa vida. Vocês estão entendendo? Por isso que faz sentido se converter. Do que adiantaria se eu me convertesse, eu voltasse para Deus, e quando eu cheguei aqui, Deus fizesse assim: pode tirar o cavalo da chuva, volta. Você foi desobediente, você fez, não tem como. Você já imaginou? Mas ele diz não. Ele disse, ele é grandioso em nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos em Cristo, ele dá razão e explica-nos aqui rapidinho, porquanto o que de Deus se pode conhecer. Alô? O que de Deus se pode conhecer é manifesto. Por isso que a igreja é o propósito de Deus. Ela não é um parêntese na história, ela é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, para se manifestar perante principados e potestades, para testemunhar da sua glória e seu poder. Aleluia! Esse é o propósito que Deus tem para a igreja. E aí, veja bem, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Hoje, eu estava aqui, e a nossa irmã veio, e ela falou para mim, Deus está mostrando feridas abertas. O que foi isso? Manifestação da verdade. E então, por causa disso, pessoas vieram aqui. Foi feito as orações. E agora, a manifestação de Deus na vida delas. Essa semana, eu desafio vocês que vieram aqui. Vejam se sua semana será a mesma. Sabe qual é o nosso problema? É que nós agimos muitas vezes como os leprosos. Deus disse assim, você vai agora, Jesus disse, vocês vai, se apresenta ao sacerdote. Amém? E vocês digam para eles, façam as suas ofertas e vocês serão curados. E a Bíblia diz que eles não chegaram lá. O que a Bíblia diz? Enquanto eles iam, a cura processou-se. Agora eles deveriam fazer o quê? Agradecer a Deus. 9, sabe o que fizeram? Eu não sei nem o que foram fazer. Ah, meu filho, talvez foram naquela padaria que eles tinham tanto vontade de entrar no dia na padaria, nunca entraram porque estavam leprosos. Talvez correram para a casa de alguém, porque eram leprosos, nunca poderiam. Talvez eles correram para dentro da cidade, ficaram olhando para tudo, querendo participar de tudo, porque eles eram marginalizados. Eles nunca poderiam entrar numa sociedade daquela, e eles foram gozar imediatamente a cura que receberam. Mas o que ele fez? Volta. E adora. E louva, e agradece. Nós precisamos desenvolver uma cultura dentro desta igreja, de sermos gratos a Deus, e começarmos a fazer o quê? Dar testemunho das verdades que estão acontecendo na nossa vida. Curas, milagres e prodígios que acontecem, e a gente nem sabe. Vamos voltar, vamos ter um coração gratos a Deus, vamos ter gratos ao Senhor por tudo que Ele faz por nós, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja bem, o que de Deus podem conhecer é manifesto. Celino, eu não sei se você lembra, num culto de vigília, até onde você estava sentado ali, ó.
Estava dirigindo aquele culto, aí você veio. Ele chegou assim para mim, aí falou assim: pastor, sotaque dele aí, né, sotaque de Santa Catarina. Ele disse: Deus me mostra que tem uma pessoa aqui, aquela mulher ali, precisa ser liberta. Lembra disso? Olha como que a verdade se manifesta em seus dons. E eu falei para ele: bom, se Deus mostrou para você, ore por ela. Ele disse: não, Deus disse para você orar. Então tá bom. Mostrou, disse quem era que orar, vamos trazer a mulher. Trouxemos aquela mulher. E quando aquela jovem senhora estava aqui, e nós colocamos as mãos e oramos sobre ela, o demônio tomou ela por completa. E naquele dia, Deus a libertou. Por quê? Pela manifestação da verdade. Se o poder de Deus vai aparecer, se o poder de Deus vai se manifestar aqui, ele se manifesta por nós. E o Espírito de Deus está dizendo: existem algumas coisas em vocês que precisam sair para que a minha verdade se manifeste em vocês. Porque se eu vou ser conhecido entre vocês, eu me faço conhecido, me movendo em vocês e por vocês, me manifestando em vocês. E isso é muito importante para o conceito de igreja, de vida. Nós não vamos chegar à estatura de varão perfeito se não passar pela fé mútua, se não passar pelo caminho de perdoar e ser perdoado, não passar pelo caminho de eu manifestar o amor de Cristo, confortando alguém, falando com alguém, abraçando alguém. Mas as nossas feridas nos impedem dessas coisas e impedem a manifestação de Deus nas nossas vidas, e nós ficamos uma igreja seca, uma igreja triste, uma igreja cujas pessoas estão angustiadas, quando nós já deveríamos estar felizes e preparados para ir para a glória com Ele. Então ele disse o seguinte: primeira coisa, ele disse: por que a ira de Deus se acende? Ele diz: por que a ira de Deus se acende? Porque o que pode ser conhecido de Deus tem que passar por mim. Aleluia. E aí ele diz mais, e aqui que vem o segredo: porque os atributos invisíveis de Deus, diga, atributos invisíveis, pode ser visto, assim o seu eterno poder, seu dunamis, preste atenção, poder, sua força, sua habilidade, ou seja, poder inerente e que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Esse poder inerente que está aqui, a natureza divina está aqui, esse poder que é como um poder sobrenatural, ele está dentro de nós, ele está em nós, o reino de Deus está em nós, e nós precisamos entender que o seu eterno poder que está aqui, que pode fazer sinais, prodígios e maravilhas, está retido pelas nossas imperfeições. Se eu fosse para Gálatas, nós iríamos ver a lei, aquilo que eu quero, não faço, e aquilo que eu não quero, eu faço. E aí então o apóstolo Paulo ali, ele diz o seguinte: escutem, assim como vocês vivem no Espírito, vocês receberam vida no Espírito Santo, mas agora andem no Espírito. Por quê? Porque quando nós andamos no Espírito, nós não satisfaremos as concupiscências da nossa carne, que ofuscam a verdade e impedem a verdade de se manifestar. E se nela não se manifestar, nós não vamos ver o poder, o dunamis de Deus fazendo o que fez com aquele homem. Levanta, e o homem levantou. Ser curado, e ele será curado. Nós temos que ter um alvo de vida, nós temos que colocar nossos olhos em Cristo, nós temos que confessar nosso pecado, nós temos que ver nossa pequenez, nós temos que entender que as coisas que quebram, que desfazem
da palavra, que estão fora da palavra de Deus, estão sendo praticadas na minha vida, estão impedindo-nos de crescer para o lugar do testemunho maior que um crente pode dar. Ele vive. Aleluia. Esse poder que reside nele, olha só, um poder moral e excelência de alma. Aleluia, é o poder. Veja bem, essas coisas na minha vida, elas impedem esta manifestação gloriosa do Espírito Santo, de me tornar um homem firme, um homem convicto, um homem cheio da glória, um homem que diz sim ou não. Mas a gente faz isso? Não, a gente quer justificar. Eu acho que quando Paulo chega aqui num determinado momento, assim, ele chega, depois que ele explica tudo isso, ele diz assim: quem nos livrará do corpo desta morte? E ele responde: graças a Deus, por Jesus Cristo em nós. A esperança da glória, a esperança da manifestação desse poder. Quer dizer, você está entendendo? Você fica sem força, desabilitado, fraco. Por quê? Porque ao invés de pedir perdão a Deus, ao invés de reconhecer que você está nessas coisas, nessas práticas, e dizer: Deus, por favor, tira, lava-me. Como Davi disse: Senhor, olha para as minhas iniquidades, olha para as minhas perversões, lava-me e eu serei mais alvo do que a neve. Para quê? Para que eu te cultue, para que eu te reverencie, para que eu te dignifique do meio dos meus inimigos. Aleluia! Nós temos motivos errados, nós temos tido desejos errados. Nós queremos Deus para nos aproveitar desta terra, nós queremos Deus para ter coisas dessa terra, nós queremos Deus para melhorar nossas vidas, mas ainda falta em nós purificar nossas mentes, no sentido de querer Deus para ser para Ele o que Ele deseja de nós. Esse poder que consiste ou se baseia num exército, porque aqui está o exército de Deus, aleluia, movendo-se de glória em glória. Esse poder maravilhoso. Mas olha, você já imaginou tudo isso retido, sem se manifestar? Se eu parasse hoje e perguntasse assim: ore a Deus, peça ao Espírito Santo que te revelasse agora que coisas te desagradam, Senhor, para que eu possa trabalhar nisso, para que tu removas de mim isso, porque eu quero que isto aqui se manifeste na minha vida. Foi isso que levava Davi. As orações de Davi mais profundas foram em busca de quê? Em busca do perdão de Deus, em busca da revelação de Deus, que Deus limpasse o seu coração, para que ele pudesse ver a glória de Deus, seu poder, e também a sua própria divindade. Meu Deus, a própria divindade, ou seja, a natureza divina retida, sem se manifestar. Por quê? Porque nós estamos em desobediência à palavra de Deus. E ele diz: porque essas duas coisas que são essenciais para vocês, esse meu poder extraordinário, ele entra em manifestação, e esse poder, ele é infinito. Ele pode levantar o morto, ele pode curar alguém, ele pode trazer uma sabedoria para alguém, ele pode profetizar o caminho para alguém, ele pode fazer toda a coisa. Deus é ilimitado, ele pode todas as coisas, e ele é tudo em todos. E aí, isso está retido por causa das nossas dores, por causa das nossas imperfeições, por causa das nossas,
insistências em permanecer assim, mesmo quando a palavra de Deus está dizendo, não façam isso. Nós persistimos no erro, sem entender que isto está aqui, mas não está se manifestando para lá, porque está retido, nos impedindo de alcançar, nos impedindo de chegar a algum lugar, nos impedindo de sermos uma luz plena para a revelação plena dele através da nossa vida. E ele diz a própria divindade, ou seja, a natureza divina. Porque Paulo diz, claramente se reconhecem, olha só, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos. E hoje a palavra do pastor André, cadê ele? O pastor André já está aqui. Vocês viram o que ele falou? Vamos perceber. Ele falou quantas vezes? Eu acho que umas 3 vezes. Percepção, percepção, percepção. O que eu estou vendo? Eu estou vendo Cristo no Celino, ou estou vendo o Celino sem ver Cristo? Eu estou vendo o Roberto expressando Cristo, ou estou vendo Cristo ser retido pelo Roberto? Vocês estão entendendo? E aí ele diz assim, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são por isso indesculpáveis. E essa palavra indesculpável é a palavra anapologetos, que significa assim, olha, não é imperdoável, porque soa como se fosse imperdoável. É indesculpável, quer dizer, é imperdoável, mas não é. A palavra aqui, anapologetos, é assim, você não tem defesa em desculpa de nada. Ou você se converte, ou você volta-se para mim, ou você se humilha, ou você se lança nas minhas mãos, para que eu te lave, te limpe, e a minha verdade se manifeste. E quando ela se manifestar, Ele é a tua alegria, Ele é a tua força, Ele é a tua sabedoria, Ele é o teu caminho, Ele é tudo em vocês e para vocês, desde que a verdade se manifeste. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo. E nós temos de Deus esse presente. Nós temos de Deus essa graça, nós temos de Deus essa revelação. Então, ao invés de nós nos fecharmos em nós mesmos e nós ficarmos olhando e dizendo, não sei se isso aí, queridos, porque nós simplesmente não aceitamos a verdade e dizemos, Pai, aqui estou, eu abro o meu coração, vem, sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa que impeça essa verdade de se manifestar em minha vida. Remove de mim, lava-me por completo, para que eu possa ser luz no meio de trevas. Queridos, aquele que tem o poder de nos limpar, aquele que é água viva, cujo sangue pode nos purificar de todas as nossas injustiças. Este é o que está aqui hoje. E esta é a palavra dele, porque ele nos ama. Vinde a mim, lancem sobre mim as vossas ansiedades, e eu cuidarei de vocês. É a palavra de Deus. Por isso que nós lemos aqueles textos, e eu termino com, novamente, Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, deixem-se, voltem-se para Deus, convertam-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Vamos lembrar disto. Vamos meditar nisso, igreja. Vamos reler isso aqui e vamos pedir ao Espírito Santo que manifeste-se em nossas vidas, para que nós possamos ver a glória de Deus
em tudo que nós fazemos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde.